Senhor diretor, eu já estou prontinho para gravar. E o local escolhido pelo meu convidado foi onde ele realiza as próprias gravações do programa dele. É o estúdio Agreste TV, na cidade de Belo Jardim. Hoje eu estou de frente com uma pessoa bastante conhecida por todos nós tacaimboenses, de uma voz peculiar, casado, um pouco mais de 30 anos e também tem mais de 18 anos de profissão. Eu estou de frente hoje com Erivaldo José Silva Abreu, conhecido por todos os tacaimboenses como Valdim ou Erivaldo Entrevistas. Quero assim começar o programa agradecendo a você, Erivaldo, né, por sua disponibilidade para estar fazendo parte do programa Frente a Frente com a Rainha. Né? Lembrando que quando eu fui apresentar o meu programa, você cedeu o espaço do seu programa, que na época era apresentado em São Caetano, e você se disponibilizou. E fazia muito tempo que eu vinha a fim de convidar você também para fazer parte do meu programa, né? Lembrando que sua agenda ela é um pouco não, ela é muito, né? É lotada, ele é muitos compromissos, muito trabalho. E assim, hoje, graças a Deus, foi possível a gente se encontrar e a gente falar um pouco, né, sobre você, que tanto entrevista as pessoas. Hoje chegou o dia da gente saber um pouco sobre você e você ser entrevistado. Então, sinta-se assim à vontade, né, para o nosso programa e desde já o meu muito obrigado. Muito bem. Primeiramente, boa noite a todos que estão aí nos assistindo, né? No conforto do seu lar. Né? Agradecer também, primeiramente, a Deus por essa oportunidade, né? Mais uma. E agradecer a você, Orlando, pelo convite que fez. Né? É sempre um prazer estar participando aí, né? Dos seus eventos e tudo que você faz, que Tacaembó inteiro, toda a região conhece, né? É a pessoa que você é, de uma boa índole e que faz tudo o que faz com amor. Né? E eu me sinto hoje lisonjeado e estar participando aqui do seu programa para falar um pouquinho com os seus telespectadores, né, com os seus seguidores, né, sobre partilhar, né, sobre um pouquinho da minha vida profissional, né, e para a gente vai conversando, né, e vai surgindo alguns flashes aqui da memória e a gente vai falando um pouco sobre tudo mais atrás, né, tudo como começou, né, a minha carreira, enfim, tudo que você venha perguntar, a gente vai fazer de tudo aí para responder. Então, e é bom que também que fique esclarecido, porque às vezes as pessoas elas colocam, né, em nós uma rivalidade, né, pelo fato de você ter seu programa, ter seu público, eu tenho o meu, enfim, cada pessoa tem seus seguidores, a internet hoje em dia é um espaço de todos, mas as pessoas elas ficam querendo comparar os programas, ficam querendo comparar as pessoas, onde na realidade todo mundo tem voz, vez e espaço, né? Então isso mostra mais uma vez que não há nenhuma rivalidade, né? Por parte dos programas, nem por parte de ninguém. Então isso é muito bom, os artistas estarem juntos, um ajudando o outro, né? Isso significa humildade. Então vamos lá. Alguns anos atrás, nós participávamos da banda Tech Boys, né? Na época era uma banda de muito sucesso em nossa cidade e em toda a região. E daí eu lembro que daí foi entregar o microfone. Se eu estiver errado, você me corrija e você complete. E aí, entregaram o microfone a você e pediram para que você apresentasse a banda. E daí eu vi pela primeira vez sua voz no microfone. Inclusive, você era jovem ainda, isso faz muitos anos, por volta dos 18 anos atrás. E daí eu lembro que sua voz causou assim um impacto, né? Que foi uma voz bem bonita, foi uma voz agradável. Eu olhei assim para as pessoas da banda como se dissesse ele dá certo, que voz agradável. E daí você falou e eu acho que daí então surgiu esse profissional que você é. Foi exatamente daí ou eu estou enganado? Me explica aí a gente. É verdade, Orlando, obrigado aí pelo elogio. Foi mais ou menos assim. Isso foi um dos fatos, né, para que tudo começasse. Né, realmente, né, eu lembro aí desse detalhe. Eu só não lembro em qual cidade foi, mas foi uma
em uma das apresentações aí da banda Tech Boys, né, que a gente fazia parte, né, eu era da produção, né, deixava tudo ok lá, montava os instrumentos do pessoal. Orlando fazia parte do balé dos Tech Boys e foram muitas experiências, né? Então, isso aí foi também onde tudo começou, né? A gente estava num determinado show e eu gostava, assim, ficava por trás dos bastidores, né? Tipo, treinando, né? Falando, tipo, treinando, anunciando uma banda, anunciando alguma coisa, né? Eu acho que alguém viu aquilo ali e me deu essa oportunidade, né, de apresentar a banda na qual a gente trabalhava junto. Então, daí, né, o pessoal gostou, como você disse, e teve outro momento também que alavancou também essa situação, né, para me chegar onde estou até hoje, que foi, não sei se já vai, a gente já pode falar como tudo começou. Fica à vontade, viu? Pronto, aí quando há 17, 18 anos atrás, né, também na época dos Tech Boys, eu tive a oportunidade de trabalhar no governo do ex-prefeito Washington e teve uma determinada festa com o trio elétrico, né, que ele tinha um locutor dele. E eu ficava sempre observando, em todas as festas eu ficava observando como os locutores ali falavam, né, apresentavam as atrações, falavam, digamos, em todo o serviço do governo, né, que vinha prestado ali. E às vezes eu não concordava em alguns termos que eram usados, né, pelas pessoas da comunicação, né, e eu ficava pensando, poxa, ele poderia ter falado essa palavra, ele poderia ter falado desse jeito. Então teve um determinado dia, né, que eu subi em cima do trio elétrico e estava um determinado locutor, né, falando, apresentando, e eu inocentemente, né, fui fazer tipo uma crítica construtiva, né? Fulano, por que tu não fala assim? Se tu falasse assim, seria melhor não. E infelizmente ele veio com um pouco de ignorância e disse: então você tá achando, então fala, toma aqui o microfone. Eu digo, me dê, pronto. Aí eu sei que eu comecei, né? Falei. E quando eu desci do trio, né, vieram algumas pessoas falar comigo, me parabenizar, né, pelaquela cena, né, pelaquela desenvoltura que eu acredito que eu tive naquele momento. E aquilo me encheu de alegria. Poxa, já tive aquela experiência de apresentar a banda, né, que eu trabalhava. E agora, isso aqui para muita gente também. Então, eu acho que dá certo. E é isso que eu quero. Né? Porque bem antes disso, como eu estava dizendo, eu treinava, eu ficava, né, imaginando, eu apresentando alguma coisa, e eu vi ali que realmente era aquilo que eu queria. E as coisas foram acontecendo, né? Eu passei aí 8 anos, né, com o governo que eu citei, e depois, posteriormente, em outros, até em festas particulares, né, continuei a fazer aí essas apresentações, Orlando. Então a gente vê que você faz um trabalho belíssimo, né? Você pretende chegar ainda a algum lugar? Você almeja o que ainda? Você espera o que em meio a esse mundo de artista que você é, como apresentador? O que você pretende chegar aonde ainda? Eu me considero já uma pessoa tipo realizada. Porém, a gente sempre é aberto a novas oportunidades, né? A sempre querer evoluir. E eu ainda desejo, né, se tiver a oportunidade, de chegar um pouquinho mais alto, né, mais longe, digamos, tá em uma TV aí de um nível estadual ou nacional, quem sabe, né? A gente escreve os nossos planos, mas o veredito final vem de Deus, né? E eu também eu desejo tipo apresentar shows também em casas de shows realmente maiores, né, grandes com atrações aí nacionais ou até internacional, né? Por que não, né? Nada é impossível, né? Se eu comecei do zero e cheguei até aqui, então eu posso continuar
e chegar muito mais longe, né? É claro, sempre com Deus na nossa frente. Verdade. E nada para Deus é impossível, né? E principalmente quando a gente luta e acredita em nossa potencialidade. É característico do meu programa eu perguntar aos meus convidados qual é a memória remota que existe, é, que eles carregam consigo desde a infância. Qual é a sua? Rapaz, são muitas memórias, né, que a gente tem da infância, mas assim, tem épocas, né, que nos marca, né, que realmente a gente lembra até nos tempos de hoje e às vezes deseja que aquele tempo voltasse, né? E eu acho que algumas memórias que eu tive muito boas assim da minha infância era quando o trem ainda passava ali em Itacaimbó, né, na estação que a gente, como eu morava um pouco distante, quando a gente ouvia o apito do trem, a gente descia tudinho, né, ali no Bacalhau, os meninos ali da Rua do Bacalhau, a gente descia para ver o trem, né? E às vezes a gente colocava o vidro na linha do trem também para sentir o barulho, né? E presepada de moleque, né? A gente colocava sabão, agulha, né? Para pensando que o trem ia descarrilar, né? Ia sair da linha, enfim, né? E também tem outras brincadeiras que a gente brincava, tipo ali no Salgado também, já morei ali no Salgado. Praticamente, minha infância foi toda no Salgado. E depois foi que eu vim ali um pouco, mudei de setor. Mas ali no Salgado a gente, praticamente a nossa infância foi lá. E até os ensaios da banda Tech Boys também começou mais ou menos por lá. Só que era com outros nomes anteriores. Era Banda Sabor de Mel, Caneta Dourada, né? Teve outros nomes para depois realmente chegar na banda Tech Boys. Então, eram umas memórias boas, né, que a gente tinha. É, tinha muitas congregações, né? Os crentes vinham também ali para Itacaimbó, para a Praça Carlos Leite, né? Não sei se você lembra do uma lanchonetezinha que Dezinho tinha, Dezinho de Lourdinha, que tinha ali, que era hoje eu acho que é onde Cisco Gordo mora, né? Ali pertinho da praça e é, eu ficava contando os dias para aqueles crentes virem, porque eles me davam ali, me davam dinheiro e eu corria lá para Dezinho para ir comer uma coxinha com Coca-Cola. Naqueles tempos as coisas muito difíceis, né? A gente não tinha muitas condições financeiras para, digamos, para dar aquele desejo de você comer algo e você poder, né? E os crentes quando vinham, né? Era maior alegria, eles davam dinheiro não só para mim, mas para outros colegas meus também. E a gente ficava por lá, ficava nos cultos e tal, e depois corria lá para a lanchonete de Dezinho. Então, isso é alguma das coisas que marcaram a minha infância, assim, de forma positiva. Ótimo. Então vamos falar agora um pouco sobre o seu programa, né? Onde é que você faz as gravações do seu programa? Conte-nos como é articulada as entrevistas, como é que você convida as pessoas, se seu programa é gravado, se é ao vivo. Conte-nos como é que acontece esse processo de gravação do seu programa. Como é que acontece a mágica, né, Orlando? É. Falar um pouquinho, né, sobre como tudo começou, né? A gente começou lá nos meados de 2018, mais ou menos, e começou como digamos, um teste, assim, tipo uma brincadeira, mais ou menos, né? Teve um determinado dia que eu era mais ou menos, na época, mais ou menos um ano já do mandato do atual prefeito Álvaro Marques, de Itacaimbó, e teve algum destaques, aí a gente estava para fazer uma retrospectiva aí de um ano e meio, né, do seu mandato, mais ou menos, e a gente pensou em fazer uma entrevista, né? Então, eu disse, vamos fazer lá no meu estúdio de gravação, né, que é adaptado lá na minha casa, e eu publiquei nas redes sociais. E quando eu publiquei, algumas pessoas viram, né, inclusive o pessoal da TVC3, da antiga TVC3 lá em São Caetano, né, do qual posteriormente eu passaria a fazer parte. Então eu disse, ó, vem pra cá que a gente tem uns equipamentos aqui profissionais, então fica uma coisa melhor. Então eu disse, não, beleza, deixa eu consultar aqui Álvaro. Aí falei com o Álvaro disse, não, beleza, vamos embora. Então, no mesmo dia a gente foi, né, e
começou o programa. Ainda era com o nome do meu estúdio, que já tinha a logomarca. Eu nunca pensei em fazer um programa de entrevista, né, e já colocar meu nome. Então, era Estúdio Abreu, né, e a gente começou a fazer a entrevista, né, foi rolando, a gente fazendo as perguntas e tal. E sei que quando terminou, um pessoal fez lá um balanço, ó, bicho, foi muito bom, o pessoal gostou, muita gente interagiu, a quantas visualizações deu, várias visualizações, e a gente começou lá a conversar nos bastidores, né, pra gente continuar a fazer o programa. Aí quando foi, isso aí aconteceu no dia 8, foi 8 de agosto, se eu não me engano, 8 de agosto, e quando foi no dia 10 de setembro, no mesmo ano, a gente já estreou com o programa Erivaldo Entrevista. E daí, então, foi fluindo, né? Eu fui convidando os convidados, né? Basicamente, o primeiro entrevistado, né? Como tudo começou, foi com o prefeito Álvaro, né? Que a gente começou já a fazer, mas ainda não era com o nome Erivaldo Entrevista, que depois passou a se oficializar, já com o nome Erivaldo Entrevista, basicamente um mês depois. Então, a gente teve aí o primeiro programa, segundo, terceiro, e por aí, então, até hoje, né? E depois a gente saiu, teve a pandemia, aí eu saí lá de São Caetano, né? Fazia lá na TVC3, que depois mudou para Ativo Web TV. Então, passei lá um período, eu acho que quase uns 2 anos. E depois eu recebi o convite aqui do amigo Edson, da Agreste TV aqui de Belo Jardim, para fazer aqui, depois né, quando teve uma flexibilização da pandemia, né, que ele estava também estava montando uma grade de programação aqui, né, e surgiu o convite, então eu vi como uma nova oportunidade também e aceitei o desafio. Então, estou aqui até hoje, né, estamos fazendo aqui o programa até hoje, e a gente faz sempre, né, convida os entrevistados, entra em contato, né, a gente que vive aí nas redes sociais, a gente vê ali, né, alguns assuntos pertinentes à população, né, porque o intuito do meu programa sempre foi isso, foi trazer música de qualidade, informação, né, para deixar as pessoas bem atualizadas e também ter um entretenimento, né, então sempre foi esse o intuito e sempre será, que é fazer esses 3 pilares, basicamente aí, do meu programa. Então, a gente convida o entrevistado, Orlando, né? Se ele topar, beleza, a gente já, né, faz a arte, divulga que vai estar com fulano, fala o segmento dele, né? E tudo começa aqui. Basicamente, meu programa é sempre ao vivo, né? Ao vivo. Algumas vezes, quando não tem como, né, não tem disponibilidade assim do dia ou o horário do convidado, a gente tenta gravar o programa e colocar no dia oficial, que é todas as segundas-feiras, a partir das 7 da noite. Só que às vezes tem alguns contratempos e a gente faz o programa, digamos, numa quarta ou numa quinta-feira, mas é todas as segundas. Então, é aqui que acontece a mágica, é aqui no estúdio da Agreste TV, que fica aqui na Avenida Siqueira Campos, aqui na cidade de Belo Jardim. Lembrando que este ano teve a festa de aniversário do seu programa de 4 anos, não foi isso? 4 anos? Isso, verdade, Orlando. Foi agora, recentemente, né, dia 28 de janeiro, né, graças a Deus aí, completamos aí os 4 anos de programa. E eu resolvi fazer uma festa, né, para comemorar, né, uma forma também de agradecimento aos meus patrocinadores que estão comigo até hoje. Então eu pensei, por que não reunir todos, né, e fazer ali uma recepção, né, uma confraternização com todos e até convidar também outros seguidores, outros segmentos, né, outras pessoas que ainda não são nossos patrocinadores, mas que poderão ser. A gente pode lançar o convite, eles podem ver mais ou menos como, né, que funciona e apresentar a nossa proposta para eles e por que não, né, reunir todos. Então, a gente organizou direitinho, fez, né, com 7 atrações, né, digamos que é uma coisa ousada também, a gente colocar 7 atrações numa noite, né, mas tudo isso, né, pensando nos nossos patrocinadores. Uma forma de chegar e dizer para você, Orlando, obrigado pelo apoio, obrigado por estar comigo até agora, né, no nosso programa, está nos apoiando desde o começo até agora. Isso é uma forma de agradecimento. Então aconteceu, graças a Deus, foi maior sucesso e no outro dia foi só comentários aí positivos. E a gente aí já está matutando aqui, já está traçando, né, como será os 5 anos do programa Erivaldo Entrevista. E aguarde aí que vai vir muita coisa boa por aí.
De fato, foi uma festa belíssima, né? Eu estava presente, né? E gostei demais. Espero poder estar sempre participando das outras que ainda virão. Ao longo desses 4 anos, você entrevistou muitas pessoas. Em média, de quantas pessoas você acha que mais ou menos você já chegou a entrevistar durante esses 4 anos? Rapaz, é verdade, Orlando. Foram muita gente, é porque 4 anos, né, não é 4 meses. É muita coisa. Eu não tenho uma média assim exata, mas digamos que dá para se chutar, né? Se a gente fazer aí uma contabilidade rápida aí, né, de 48 meses, né? Dá 4 anos. 48 meses, né? 48 meses, né? A vezes 4 dá, dá quanto aí? Pronto, aproximadamente aí 200 pessoas, né? Até agora que a gente entrevistou aí entre políticos, médicos, artistas, né? Vários segmentos, né? Que a gente conseguiu, né, entrevistar e é, trazer o máximo de informações para os nossos internautas. Isso mesmo. Eu lendo sobre você, eu consegui descobrir que você é muito brincalhão. Então, você acha que o fato de você ser brincalhão, isso lhe ajuda ou isso lhe atrapalha? É verdade. Eu sumi da tela ali, ó. É verdade, Orlando. Eu sou um pouquinho brincalhão, né? Eu acho que todo mundo tem um espírito de criança ainda dentro dele. E eu acho que, dependendo do momento, né? O você ser brincalhão, tanto lhe atrapalha como também lhe ajuda. Mas aí você tem que tentar dividir as coisas, né? Tem que tentar diferenciar. Tipo, você vai saber o momento que você ali vai ser brincalhão, como você vai saber o momento também que você vai ter que usar a seriedade. Mas, resumindo, eu acho que me ajuda bastante, né, a questão de ser brincalhão, porque até é uma maneira de você se soltar. E às vezes, na maioria das vezes, você encontra alguém ali com o mesmo nível de ser brincalhão, né, seu. Então, acaba ali surgindo, às vezes você planeja tanto uma coisa e não dá certo, mas às vezes ali, no momento que você vai fazer alguma coisa, você vai entrevistar, tal, você, né, brinca, então você se solta mais um pouco. Então, eu acho que dependendo, né, que você sabendo diferenciar, isso pode lhe ajudar. A gente sabe que para se manter um programa hoje em dia requer muita dedicação, muito trabalho, requer patrocínio, né, requer que as pessoas ajudem. Em seu programa, qual é a maior dificuldade que você tem em manter o seu programa? É verdade, Orlando. Infelizmente, né, tudo que a gente vai fazer, que a gente começa do início, né, sempre é difícil. O início de tudo é difícil. E na maioria das vezes, né, mesmo depois de um certo tempo, para você manter ou para você ampliar, para você sempre melhorar, evoluir, né, exige um custo, exige investimento, né, e não é fácil nos dias de hoje. Mas graças a Deus, assim, eu tenho conseguido, né, manter, né, mesmo com pouco que se tem, a gente consegue manter o nosso programa, né, o nosso intuito, o nosso projeto, né? E as dificuldades elas existem, mas a gente pede muito a Deus. Eu sou uma pessoa muito católica, né? Eu converso todas as noites, basicamente todas as horas com Deus e peço, né, discernimento, peço muita força, sabedoria, né, para que eu possa continuar com esse sonho, né? Digamos que isso é um sonho que está se tornando realidade, tem se mantido essa realidade até hoje. Então, as dificuldades que vêm, elas são, digamos, não são tão fortes que a gente não consiga vencer. Não, e eu tenho conseguido passar, né, desses obstáculos e vencer essas dificuldades, graças a Deus, até hoje, Orlando. Você parece, você parece ser uma pessoa que dificilmente fica triste. Mas quando você fica triste, quem é a primeira pessoa que você pede socorro? Realmente,
aparentemente, né, às vezes a maioria das pessoas tem uma tristeza interior e tem uma tristeza exterior, né? E às vezes ele expressa as duas de uma vez, ou em alguns casos ele esconde essas duas de uma vez, né? E eu sou daquela pessoa que eu não é que eu tento esconder, é que eu tento não passar, não deixar outra pessoa preocupada. E eu só recorro, né? Eu só demonstro no último estágio, quando eu digo, eita, essa dificuldade, esse problema que eu estou passando, eu não vou conseguir vencer sozinho. Então eu vou tentar conversar com alguém. E isso é mínimo que acontece, é no mínimo possível das vezes. Eu nem lembro exatamente quando foi assim minha última tristeza, meu último problema que eu compartilhei com alguém. Então, eu sou mais uma pessoa tipo que eu não gosto muito de preocupar as pessoas. Então eu tento resolver ali da minha maneira. Nós gostaríamos de saber qual é o artista ou apresentador que você se inspira, que você tem uma grande admiração. Se tem, quem é? É, assim, eu sempre às vezes acompanho muito, né, os programas de TV, né, porque a gente não nasce sabendo das coisas e a gente vai aprendendo, né, cada vez mais, né? Em cada programa que eu faço, eu costumo dizer que é um aprendizado diferente, né? Até por você lidar com pessoas diferentes, né? Hoje eu estou, por exemplo, eu estou entrevistando um político, amanhã eu estou com um cantor, no outro dia eu estou com um escritor. Então são pessoas diferentes que a gente vai aprendendo coisas diferentes. Mas eu admiro, tem um apresentador pernambucano, que é João Alberto, né, que ele tem um programa na TV Tribuna, que é afiliada à Band no Recife. E eu sempre acompanho as entrevistas dele e eu achei uma pessoa muito riquíssima ali em inteligência, né, a forma com que ele faz as entrevistas e eu passei a admirar esse entrevistador. Faz parte da vida de qualquer artista, né, cometer gafes. Você, em meio aos seus programas, às suas apresentações, a gente sabe que isso acontece nas melhores famílias, nos melhores programas. Então, eu gostaria que você falasse qual foi a gafe que você cometeu, que as pessoas sempre ficam lhe lembrando, sempre ficam rindo. Qual foi com você? É verdade, a gente nunca está livre disso, né? Às vezes até os mais influentes, né? Os profissionais que estão há mais tempo, né? Que isso é cantores, políticos, enfim, pessoas famosas, né? Nunca estão livres também disso, cometem suas gafes. E a gente, né? Quem somos nós? Meros errantes, né? E eu cometi já algumas gafes, né? Que o pessoal ali tomaram de conta no instante, né? E na era da internet, das redes sociais, né? Não perdoa de jeito nenhum. E teve algumas gafes já que eu cometi. Como eu disse para você, eu trabalhei 8 anos, né? Para o ex-prefeito Itacaimbó. E quando terminou o seu mandato, né? Aí eu depois, um tempo depois, comecei a trabalhar com o atual prefeito. E eu acredito que no primeiro mandato, nas primeiras festas, né, a gente estava descendo no trio elétrico. E quando eu fui, né, falar ali sobre o evento, fazer aquele comentário, né, eu troquei o nome dele, né, troquei o nome do atual pelo nome do ex-prefeito, né, mas automaticamente ali na hora eu comecei já a falar outras coisas ali para ver se ninguém percebia, mas não tem como, né? A galera já percebeu na hora, mas ficou tudo esclarecido, né? Que acontece, né? Eu passei 8 anos e depois já vim para o outro governo, então fica ali na memória, né? De tanto você falar. Mas foi, né? Todo mundo entendeu e ficou numa boa. E o segundo que eu lembro foi recente, já foi, eu acho que em 2000, né? Que foi essa última eleição que teve para prefeito, 2000. 2000?
aliás, 2002. 2022. 2022, isso, 2022. Aí foi na era das lives, né, que estava acontecendo, e foi na época da convenção partidária. Então, eu fui falar lá uma palavra, tava ali o momento todo aquela palavra na cabeça. E de repente, quando eu fui falar, falei uma outra, que de imediato ali virou uma febre ali, a oposição, né, tirou print, começou a jogar nos grupos, e nem eu mesmo acreditei que eu tinha falado, porque tão recentemente estava aquela época das fake news, né, as pessoas editando áudio, editando vídeo, né, coisas de oposição, para prejudicar um lado, para prejudicar o outro, né, que a gente sempre sabe que isso tem. E eu pensei que tinha sido mais uma vítima, né, tinha sido mais uma armação ali, daquele pessoal que já tinha cometido aquelas coisas, e por isso que eu nem acreditei, né? O cara veio me mostrar assim, eu disse, não, isso é mentira, esse cara tá com fake news. Mas só que depois eu fui olhar direitinho, e eu percebi que realmente tinha sido aquilo. Ou seja, e eu sei que isso acontece, né? Muita gente que está nos assistindo, né, pode até agora concordar. Às vezes você está ali com uma palavra para dizer, tá doido para dizer aquela palavra ali, e de repente você diz uma totalmente errada. É totalmente diferente. Então foi isso que aconteceu. Mas foi que palavra, pode dizer? Posso, eu estava na cabeça para dizer ali que tal candidato, né, tinha ali propostas positivas para toda a população e acabei dizendo, né, negativas, né? Então foi totalmente ao contrário e ali ninguém perdoou, né? Mas o candidato entendeu, né? Todo mundo entendeu e depois tudo numa boa, né? O ruim é só aqueles primeiros dias ali que fica o pessoal tirando onda com você e tal. Mas o segredo também é você não ligar, levar na esportiva, porque você não foi o primeiro nem o último a errar. Então, aquilo também não foi um crime. E é uma coisa que é comum. É comum, né? Você errar. A coisa mais fácil que tem é você errar. Não é que eu não saio daqui hoje, né? Vim para o programa de Orlando e eu disse, hoje eu vou para lá e vou errar. Eu não vou com essa intenção. Você não sai com essa intenção, né? A gente não sai, a gente sai com a intenção de acertar. Mas tem determinado momento que, infelizmente, você erra. É verdade. É notável que você tem uma boa aproximação com o prefeito, né, atual. Essa aproximação se dá pelo fato da questão política, da questão de trabalho, ou você, de fato, tem uma amizade com o prefeito? É verdade, Rolando. A gente se tem, a gente, ao longo do tempo, né, a gente vai se aproximando de algumas pessoas, né, que ali permite a sua aproximação, né? É diferente de eu querer me aproximar de você e você não quer, né? Então, vai acontecendo ali, a gente, bem antes dele ser prefeito, a gente já tinha uma amizade, né? A gente era amigos já. E depois que ele passou a ser prefeito, a gente começou a trabalhar junto. Então, se teve uma aproximação ainda maior, né? Antes dele ser prefeito, a gente conversava nos projetos para atacar em Bó, né? Ele é uma pessoa muito de ouvir as outras pessoas, de consultar, né? E ele me consultava e eu dava ideia para ele. E eu tinha a oportunidade porque você quando está fora, você tá dentro por exemplo, você está numa administração, você vê com uns olhos, quem está fora vê com outros, né? Então eu via algumas falhas de administrações anteriores, né? E via ali a oportunidade de corrigir, né? E como eu tinha a chance de me aproximar dele, eu tinha aquela intimidade, eu dizia, Álvaro, olha, vamos fazer isso, ó, no teu governo faz isso, corrige aquilo está errado, tu pode fazer dessa maneira. Então, ele foi me ouvindo e a gente foi se aproximando. E a gente hoje tem uma boa relação de amizade. A gente sabe que quando a gente trabalha, né, nas questões políticas, tem uma rejeição natural, principalmente da oposição. Por mais que a gente faça, por mais que a gente se adeque, existem algumas críticas, né, que já é natural por parte dessas pessoas. O que você tem a dizer a essas pessoas que criticam, né, às vezes não querem nem criticar, mas critica pelo fato de ser oposição? O que você tem a dizer a essas pessoas?
É verdade. Sempre teve, né? E sempre vai ter a questão de críticas e, e ali vai de você, né? Fazer a interpretação da mesma, né? Primeiramente, quando se tem uma crítica, né? Eu me pergunto de quem vem essa crítica. O que é que essa pessoa entende sobre o assunto, né? Sobre a crítica que ela está me fazendo. Se for uma pessoa que realmente, né, domine aquele assunto, né? Que seja ali, não um expert, mas, né, que entenda bastante, que domine aquilo, eu posso absorver aquela crítica e transformá-la numa aprendizagem, numa correção. E se for uma pessoa que critica por criticar, que a gente já tem ali um histórico daquela pessoa, então eu não dou nem a mínima, né? Eu deixo rolar e sigo a minha vida tranquilamente, porque a crítica, ela pode ser construtiva, né? Como só também para aquela questão de lhe atrapalhar, né? E hoje mais eu não considero que eu tenha muitas críticas, né? E o pouco que se tem no dia a dia, a gente tenta fazer aí essa filtragem e também, né, não deixar ser tão abatido pelas pessoas. Você está assistindo o programa Frente a Frente com a Rainha, né? Hoje que traz como convidado o Erivaldo Entrevistas, né? Conhecido como Valdir, né? E a gente já está chegando no finalzinho do nosso programa e a gente vai para o jogo rápido. E em seguida, é, eu quero pedir a vocês que vocês se inscrevam no nosso canal, deixa aí seu like, compartilhe. E eu quero também, assim, agradecer a todas as pessoas que, assim, assistem o meu programa. Tem pessoas que eu encontro na rua que dizem que não perdem um programa. Então, muitíssimo obrigado a todos vocês que estão compartilhando, que estão assistindo. Então, a gente vai agora, para finalizar, fazer um jogo rápido. Eu vou fazer, assim, falar algumas palavras e você vai tentar responder apenas com uma palavra. Posso começar? Fica à vontade. Meu passatempo preferido é Viajar. Eu adoro viajar. Quando eu tenho oportunidade, eu saio para respirar novos ares. um medo. Pai, o maior medo da minha vida é chegar na casa da minha mãe e não ver mais ela. E ela ter partido antes de mim. Felicidade para mim é É estar com a família, aquele momento família. Eu gosto muito do momento família. fico irritado quando Quando as pessoas te acusam, me acusam de alguma coisa, ou apenas julgam ali pela aquele primeiro momento. me arrependo muito de não ter feito. Eu acho que acho que eu não me arrependo de nada. Eu acho que tudo que eu fiz até hoje, né, foi válido, né? A gente tem que se arrepender do que coisas que você machucou alguém e tal, então você tem que se arrepender, mas eu não tenho motivo para me arrepender. E Erivaldo por Erivaldo. Como é, Erivaldo? Diga aí como é que você é para que as pessoas conheçam mais um pouco sobre você. É difícil você falar de você mesmo, né? Mas eu me considero uma pessoa tranquila, uma pessoa realizada, abençoada, né? Uma pessoa que sempre está ali procurando ajudar o próximo, né? O que eu puder fazer para ajudar o próximo, eu vou fazer o que tiver no meu alcance. E eu gosto de ver as coisas do modo justo, do modo certo, né? E uma pessoa assim que se considera realizada. Sou uma pessoa realizada, que eu posso dizer. Deixe suas considerações finais. Pois é, Orlando, mais uma vez eu quero lhe agradecer, né, pelo convite que você fez. Realmente estava com essa dívida fazia muito tempo, mas por causa da correria, as coisas vão acontecendo, né? A gente tenta ver uma data e quando se aproxima, aparece outra coisa e não deu certo, mas é aquilo, né? Tudo no seu tempo.
né? E hoje chegou o tempo, né? Deus disse, não, vai ser hoje o dia, então, né, a gente está aqui, está fazendo aí esse programa. Então, mais uma vez, obrigado a você. Dizer que estamos aí à disposição, né? Quando você sentisse aí na necessidade de me convocar, né? Pode me convocar. E agradecer também aos seus internautas, né? Telespectadores aí que estão nos assistindo, né? Espero que tenha sido aí uma entrevista proveitosa, né? Que possamos, que foi aí, que deu para as pessoas aí, né? Conhecer aí um pouquinho. Né? Não tem muito que me conhecer, que eu acho que a maioria já me conhece e eu não tenho muitos segredos. Então, que eu espero ter ficado bem claro aí as minhas palavras, da forma que a gente se pronunciou, né? E agradecer aí a cada um pela audiência e peço que você, né, compartilhe aí para que também que outras pessoas tenham acesso aí a essa entrevista. E se você ainda não segue aí o canal da Rainha, né, se inscreve aí, né, manda para os amigos também para crescer, porque eu fico muito feliz também quando a pessoa do meu mesmo segmento, né, ela cresce também, ela evolui. Aí eu não tenho esse orgulho de dizer, não, oxe, eu não vou torcer pelo programa de Orlando, pelo programa de fulano, porque eu tenho o meu, então eu não quero que eles ultrapassem, não. O mundo é grande, então a oportunidade é para todo mundo. É para mim começar aqui, quantos e quantos não começou antes de mim, né? Então, a mensagem que eu deixo aí para vocês que olhem sempre, né, para frente, né, sempre com fé em Deus, coloque seus planos, né, nas mãos de Deus, que tudo dará certo, né? Então, nada de crescer, nada de querer ser mais do que ninguém, nada de querer crescer pisando no outro, não. Dê a mão, se for possível ali, dê a mão para aquela pessoa caminhar junto com você. Então, essa é a mensagem que eu deixo e lhe agradeço mais uma vez, Orlando, né? Agradeço também a Agreste TV, né, pela oportunidade, né, que a gente está aí com o nosso programa até hoje. Eu que agradeço, Valdir, sua participação em meu programa, né? Quero também dizer a você que conte sempre comigo em seus documentários, do que você tiver para fazer. Pode contar comigo, eu estou à sua disposição, né? Agradeço também a Agreste TV, que me tratou super bem, recebeu bem. Aqui o estúdio é belíssimo, né? Quem também quiser fazer gravação, participações, também pode vir até aqui. Quero também mandar um abraço ao pessoal de Itacaimbó, né? Ao pessoal do podcast, também que nós estamos com uma ótima parceria, ao estúdio Jona Belas também, né? Então, quero assim agradecer do fundo do meu coração a todos vocês que me seguem, que acompanham o meu trabalho. Então, lembrando que você acabou de ver o programa Frente a Frente com a Rainha, e a gente tem que lembrar sempre que todos nós somos reis. Precisamos apenas ocupar os nossos lugares. Um super beijo a todos vocês e até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau.